Está no ar mais um episódio do podcast oficial do Experiência Síndicos, para você que nos assiste aqui no YouTube ou para você que nos escuta através do Spotify. Seja bem-vindo ao único podcast do Brasil que se preocupa em levar um conteúdo de verdade para ajudar a vida de síndicos e pessoas que trabalham em condomínios. Lembrando que esse episódio é em parceria com grandes empresas que acreditam no nosso trabalho, como Morada Blindada, Acergues, Edificare, DMS Gestão Condominial e Conceito Administração de Condomínios. É isso aí, Douglas. Hoje temos então uma convidada, a Kelly Viviane, gerente de assessoria na Crédito Real, com mais de 20 anos de experiência em gestão e quase 12 anos no setor condominial. Possui sólida formação em administração, direito imobiliário, empreendedorismo, neurociência, psicologia positiva. Atua como peça estratégica na gestão e excelência da empresa no mercado imobiliário. Kelly, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada, pessoal. É uma oportunidade muito legal estar aqui. Espero contribuir aí, podemos trocar muitas certeza. coisas. Com toda essa experiência aí, vai contribuir com certeza para a vida do síndico, né, Juliana? E aproveitando o currículo aqui, a gente percebe aqui uma ligeira movimentação assim do lado da gestão, da administração, pro lado humano, pro lado do comportamento. Será que as pessoas que vivem em condomínios estão ficando cada vez mais complicadas? Pois é. Bora, gente, assim, esse meu interesse aí pela área de humanas, né? Realmente ele se intensificou depois que eu vim para a área de condomínios, porque a complexidade cada vez maior e com a vinda da pandemia e depois da enchente, isso se tornou cada vez mais relevante. Então, a parte emocional, eu até considero isso uma das mais importantes na habilidade de quem trabalha na área de condomínios, ela se tornou muito relevante. Verdade. Então, cada vez mais a gente ter autoconhecimento, né? A gente poder ter a preparação para lidar com pessoas, com a parte emocional, é que transforma as coisas dentro dos condomínios, né? Então, é isso. E aí, com certeza, não tem como eu lidar com pessoas se eu não trabalhar e me desenvolver nisso, estar preparada nisso, né? Começando com autoconhecimento, né? A gente vira e mexe, né? A gente sempre traz aqui vários assuntos diversos, mas vira e mexe a gente cai na questão do comportamento da pessoa, de entender, emoções, saber ler a pessoa quando ela tá ali ou reclamando, saber em que momento ela não é nem querer dizer se tem ou não tem razão, mas assim, conseguir entender se aquilo realmente é tudo aquilo, ou se aquilo é uma frustração de vida, ou uma situação que ela passou naquele dia. Você sabe, Juliano, que é bem interessante isso, porque grande parte dos conflitos, eles se tornam conflitos por conta de uma questão emocional, né? De sentimentos. E a parte do autoconhecimento e da empatia, que é o mais relevante, as pessoas, elas brigam muitas vezes por não conseguir entender o outro, ou tentar pelo menos, né, escutar um pouco, ou facilitar. Na realidade, os conflitos eles surgem por coisas às vezes pequenas, que poderiam ser resolvidas de forma muito mais imediata, mas tem uma série de emoções que acabam sobressaindo, né? Às vezes a situação não está relacionada só ao condomínio, quando tu vai conversar com o condômino, ou com o síndico, ou com o conselheiro, acaba se dando conta de que aquilo que gerou o gatilho, vamos dizer, né? Que hoje é muito falado em gatilho, e de fato, essa situação acontece com bastante recorrência, é de que tu vai entender que realmente a pessoa precisava talvez de uma atenção maior, de ser escutada, né? Às vezes tu não vai conseguir resolver o problema dela, mas só o fato de tu dar uma atenção maior para ela, num mundo onde tudo é corrido, onde tudo tem que ser rápido, onde tudo precisa de atenção para ontem, acaba realmente gerando esse tipo de conflito, né? Os conflitos que ocorrem dentro dos condomínios, né? Então, a parte emocional, hoje, eu considero a maior habilidade necessária de um síndico. Não adianta ele, tecnicamente, ele estar bem preparado se ele não consegue escutar. Né, até a escutativa. E isso a gente fala, né, tanto das administradoras, tu tem um assessor que, de fato, ele também escute, né? Aquele profissional que hoje atua na área de condomínio somente olhando a parte financeira, porque normalmente é o que tem acontecido, né? Exato. Eu vou ser síndico, o que eu vou fazer que vai ganhar dinheiro? Só que por trás disso
não é só simplesmente ganhar dinheiro, tem toda uma estrutura, tem a questão do preparo, né, da parte técnica e principalmente da parte emocional. Então eu não posso, eu vou para uma assembleia, aí eu vejo o síndico que ele não fez algo que não foi legal, e aí ele diz, acho que dá para ser síndico. Aí ele quer se tornar síndico, ele começa a brigar. Muitas vezes ele é um condômino, não é um conselheiro, até que ele se torna um. E aí, quando ele se torna um, de fato, ele vai ver o que realmente no dia a dia, né? Então, isso é uma das coisas que a falta de empatia e de entendimento por parte da grande maioria das pessoas, né? De achar que é simplesmente mandar ou fazer as coisas de forma... Imagina, hoje um síndico, primeiro que um síndico ele não vai saber tudo, porque ele mexe com gestão de pessoas, gestão de conflitos, ele mexe com gestão de infraestrutura, né? Ele mexe com inúmeras áreas que precisam de N habilidades, direito, engenheiro, a área da engenharia, a área do direito, a área administrativa, da administração, a área de gestão de pessoas, né? A área de infraestrutura, que tecnicamente tem várias áreas, né? Então, ele precisa saber um pouquinho de cada coisa, um pouquinho, porque ele não vai saber tudo. Ele precisa de bons pares, bons parceiros para conduzir isso. Sim. Aí vem aquele condômino que não sabe, ele só olha uma determinada situação e ele acha que está preparado para ser síndico. E aí ele começa a brigar. Não tem nem o mínimo de noção. Porque ele enxerga só a pontinha do iceberg. Exatamente. E aí, nada como ele botar o sapatinho do outro, né? Quando ele consegue, às vezes ele é tão oposição, e, né, aquela vontade de, só crítica, porque ele enxerga, como tu falou, só um pedacinho, aí começa a criticar, e aí daqui a pouco ele acaba ficando síndico, e aí ele botou o sapatinho daquele que ele criticava, e ele começa a enxergar. Pra ele, né? E lado. Às vezes a dor que ele sentiu dentro, normalmente o síndico começa a se tornar síndico profissional quando ele teve uma dor dentro do condomínio dele, né? Ele teve uma situação dentro do condomínio dele que ele presenciou os moradores se manifestando, e aí ele acha que está preparado. Ele vem de outra área, ele acha que está preparado. Aí ele resolve se aventurar na sindicatura profissional. E aí ele vê que aquilo que ele fez e que realmente satisfez os moradores dele, talvez não seja a necessidade do outro condomínio. E aí os conflitos começam a aparecer, né? Então isso é bem complicado mesmo. E não adianta ter todo um pouquinho de habilidade, de conhecimento de cada área do universo do condomínio, se o da emoção não tiver muito bem alinhado. Porque é aquilo que o Fábio Rosa já falou para nós. Se o síndico, se a pessoa ela não estiver bem emocionalmente, né, ou com alimentação razoavelmente bem, porque hoje em dia ninguém é perfeito, né, mas com uma alimentação ok, exercício físico, bem com a família, ou com a esposa, ou com os filhos, um pouco satisfeito com o que faz também, né, não enxergar só o negativo, se ela não estiver bem, não adianta conhecimento técnico, não adianta saber de jurídico, de financeiro, a pessoa vai botar tudo a perder, e aí vai perder o cliente, vai gerar um clima horroroso no condomínio e vai se sentir insatisfeito. E aí é mais um profissional no mercado insatisfeito e aí minando essa energia global no mundo, que é cada vez mais o pessoal estressado, irritado, né? Tive uma situação muito, muito interessante uns anos atrás, que um síndico profissional num condomínio que a gente administrou de um curto período. E eu tive que trocar a assessora, acho que umas 4 vezes nesse curto período, menos de um ano. E aí, numa situação que ele estava tendo de estresse, porque ele não sabia falar, só gritar. E os áudios, eles eram uns áudios gigantescos, e às vezes ele fazia o áudio, quando eu ia escutar o áudio, ele apagava. O nível de descontrole dele era gigantesco. Nossa. Aí, um dia, ele mandou um áudio para o assessor, compartilhando que a gerente só enchia linguiça nesta linguagem. E aí eu ouvi aquele áudio, não me manifestei, deixei a situação. E numa oportunidade que eu tive de reunião com todos os conselheiros desse condomínio, eram mais ou menos 8 ou 9 conselheiros, um condomínio grande da região de Canoas. Na reunião, a gente falando sobre comportamento, um assunto, chegou num momento que a gente estava falando sobre comportamento, e aí eu disse, vocês podem, olha como são as coisas, né? Às vezes as pessoas nos desrespeitam tanto. Eu já tive uma situação que eu tive um síndico que me chamou, dizendo que eu enchi a linguiça. E ele estava na mesa. E óbvio que ele sabia que era ele que tinha falado. Ele não falou absolutamente nada. No final da reunião, ele me pediu para me levar para casa. E aí eu deixei, eu disse, bom, agora eu não sei se eu vou ser picada ou se ou ele vai me largar em casa mesmo, né? E aí, dentro do carro, durante o deslocamento, ele me disse, eu quero te pedir desculpas, porque eu sei que o que tu comentou na mesa fui eu.
E eu quero te dizer que eu tô passando por uma fase muito difícil dentro de casa. Eu não tô dormindo direito, eu tô perdendo meus cabelos pelo nível de estresse que eu tô tendo. E aí eu dei até um livro para ele, O Valor Presente, que é um livro que foi escrito no meio da pandemia, que falava sobre o presente, né? O quanto que a gente sofre do passado, sofre do futuro. E só que depois eu aceitei o pedido de desculpas, eu disse para ele que que eu entendi a situação, mas que a gente tinha que ter um cuidado muito grande, porque a relação de respeito, às vezes os moradores, ou qualquer prestação de serviço, mas a gente falando de condomínios, as pessoas pagam uma prestação de serviço, seja de síndico ou de administração, elas acham que têm o direito de falar o que querem, da forma que querem, né? Então, sem filtro nenhum, né? Eu já tive que rescindir contrato por assédio, né, do meu cliente. Assédio moral e assédio sexual, situações gravíssimas. Eu ter que dizer, olha, eu vou te deixar embora, eu não vou te cobrar multa, porque de fato a gente não tá conseguindo se entender. E aí, passada essa situação, aí ele passou alguns dias, ele voltou de novo a ter comportamentos, né, realmente, que eu chamo de desequilibrados. Então, muito porque eu tive a coragem de dizer para ele as coisas que realmente, de fato, não estava dando para trabalhar. Porque tem pessoas que acham que ganham na base do grito, né? E assim acontece também com moradores. Eu quero, eu mando, eu pago. Mas a partir do momento que a pessoa tem razão, mas ela se desequilibra na hora que ela se posiciona, ela perde a razão. A gente tem situações aí de condomínios que o síndico ou a síndica estão fazendo situações que não são legais, aí o condomínio vai lá, grita no meio da assembleia. Os moradores vão prestar atenção o quê? Na gritaria ou no que a pessoa está de fato falando? No problema. Não vão ouvir o problema, eles vão ouvir aquela pessoa que tá desequilibrada e que diz, nossa, aí é uma pessoa doida, não vou escutar, né? É louco porque a pessoa desequilibrada, ela não percebe que ela acaba, às vezes ela tá na razão, mas esse desequilíbrio faz com que tire o foco do problema e o foco vá para o desequilíbrio. Para o comportamento desta pessoa. Para o comportamento, né? Tava falando, eu tava pensando aqui, eu acho, depois eu vou falar contigo em offline. Eu tenho um condomínio que eu acho que, se não me engano, veio de vocês para nós um tempo atrás. E nós ficamos 3 meses e porque era bem assim. Não é este Canoas, não era em Canoas. Sim. Mas olha, não é fácil. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter, logo um pouco antes da pandemia, porque a gente mudou muito o nosso pensamento, né? A realidade é que até a pandemia a gente tinha aquela coisa assim, é comigo. Né? Eu tô fazendo. E aí a gente começa aquela coisa da culpa, né? O que eu tô fazendo de errado com essa pessoa? Depois que a pandemia veio, que as pessoas colocaram seus monstrinhos para fora, os bons e os ruins, né? Seus comportamentos para fora dos dois sentidos, eu entendo que a gente começou a ter um olhar maior para isso, né? Inclusive, muitas especializações hoje são voltadas para comportamento, emoções, né? Essa pós que eu estou fazendo agora, que é de psicologia positiva, fala muito sobre a questão da procura pela felicidade, né? E da questão comportamental mesmo, da gente ter uma reação positiva às coisas que realmente fazem sentido. E a gente começou a ter um olhar maior, porque antigamente a gente tinha o quê? Não podia falar sobre emoção. Se tu fosse falar de emoção, tu era um funcionário já que não seria tão avaliado. Era questão técnica. Tu era para ser bom. Se tu fosse um grosso, tava tudo certo desde que tu entregasse. Não tá aqui para ser psicólogo. Exatamente. Muito louco como mudou isso, né? Tu não podia demonstrar emoção. Tu não podia ter medo, não podia ter raiva, não podia ter nada. Se tu tivesse raiva ou medo, era um problema. Era um ponto ruim. E aquilo, né? Não, só um pouquinho. Aqui a empresa é profissional. Tu tem que deixar os problemas na porta da empresa. Cara, olha como a gente falava isso. E na real, se tudo não tá bem... Tu não vai fazer entrega. O problema ele vai entrar e nem junto, como vai conseguir. Não tem como não entrar. Tu não vai conseguir nem lidar com o cliente, porque tu vai atender como? De que forma o cliente? Né? Se tu não estiver bem. E se aquele cliente tá trazendo um prejuízo também para ti, porque ele pode disparar gatilhos. Né? Exato. Tu não sabe a história dessa pessoa de pode forma te gerar tão profunda. Prejuízo isso, né? Então, isso é uma das coisas que, com a pandemia, se facilitou de uma certa maneira, né? Porque tanta coisa ruim aconteceu com a pandemia, mas coisas boas foram olhar para isso de uma outra forma. Minha esposa que fala uma frase muito, que não é dela, óbvio, né? Mas eu vejo ela repetir bastante, falar bastante, que é todo... Como é que é? Toda tragédia sempre tem como é que é? Uma beleza oculta. Isso. Perfeito. Né? Muito bom. Porque isso ocorre, um exemplo, a gente aprendeu que nem todo cliente é pra gente. E a gente não é pra todo cliente. Né? É isso aí. Isso aí não é muito uma questão importante. de... Tem que ser bom pros dois lados.
Às vezes, com certeza, tu tem clientes que parece que vocês são rivais, né? Que é eles contra nós. Pô, a gente tem que ser uma parceria, tem que trabalhar junto. No momento que esse troço começar assim, e tu tentar perceber, tentar conversar, alinhar e não adiantar, ó, boa Tu sabe sorte, que porque tem esse que é ser muito bom pros legal, dois lados. porque a gente fala muito de princípios e valores dentro da empresa. E os princípios e os valores da empresa têm que estar conectados com o que eu, pessoa da Kelly, valorizo. Se a empresa for uma empresa, vamos lá, que comete falhas e não respeita o cliente, vamos lá, errou, tem que ter um prejuízo, precisa devolver. Não vou devolver, deixa ele discutir na justiça. Isso é valor. É. Se ele valoriza e ele reconhece que houve um erro, ele tem que devolver. Isso tem que partir do meu contribui com o meu valor. E o meu cliente também tem que estar com os mesmos valores e propósitos da empresa. Porque se o cliente, por exemplo, eu contrato hoje um condomínio, o condomínio não quer arrecadar imposto, que às vezes, não vou pagar imposto. Sabe? É raro, mas acontece. Gente, esse cliente não pode estar numa administradora que eu trabalho e que tem os mesmos valores, que ele não deixa de arrecadar um imposto. Então, se esse cliente ele também não tem o mesmo propósito e valor de fazer a coisa correta, mesmo que isso tenha um custo, ele talvez não possa ser meu cliente. Isso. Se ele não respeita os moradores, e eu estou falando que a maior coisa, o principal valor da empresa é todas as pessoas, a gente fala muito, a nossa diretora, ela fala muito do seguinte, nós temos que ser apaixonados por pessoas. Por quê? Porque se eu não sou apaixonado por pessoa, como é que eu vou atender? Né? Então, agora, se eu tenho clientes que eles não estão de encontro com o que de fato a empresa propõe, ele não pode ser cliente da empresa. Isso né? Então, isso é bem, bem interessante. E é isso. Mas esses olhares, não que não tinha antes, mas ele se aflorou mais depois da pandemia, né? As pessoas olhando para dentro de si, se questionando, as próprias empresas questionando, assim como teve lá aquele movimento de home office, agora já tem um movimento inverso, as pessoas botando as pessoas de volta pro e é cíclico, né? O ser humano é assim, né? As coisas vão acontecendo. Agora, quanto mais tu traz isso para o ambiente de trabalho, de falar sobre emoção e sobre pessoas, por exemplo, a gente conversa muito lá, tô com a equipe e a pessoa, eu digo, se tu tá com raiva, não responde e-mail. Se tu tá com raiva, não responde o cliente. Né? Já passou por isso. Eu disse, eu não vou responder agora, porque senão eu não vou responder a coisa mais correta. Eu preciso ter a liberdade e um ambiente de confiança que me permita fazer isso. Né? E lá no início da pandemia, aí aquela coisa do descontrole, as pessoas querendo pedir demissão, cliente chorando, ligando porque não conseguia pagar o boleto, porque perdeu o emprego, e era cliente chorando, era funcionário chorando, né? E tu tendo que ter habilidade para lidar com tudo isso. E aí teve um momento que eu disse, bom, tem que fazer terapia, não tem como, não tem como, já tinha feito terapia um tempo atrás, mas retomar a terapia no meio da pandemia foi importante, e dividir isso com o grupo. A partir do momento que eu comecei a disparar minha agenda, e lá na minha agenda dizia, tal horário, terapia. Isso fez com que as pessoas percebessem que, opa, gerente também faz terapia, gerente também precisa de ajuda, precisa tratar a sua cabeça. As pessoas da equipe começaram a olhar para isso também. E também ter a liberdade de poder dizer, esse cliente aqui eu não consigo atender, porque ele me dispara uma situação de emoção que me faz mal. E aí ter a liberdade também de fazer com que isso. E aí, como é tão importante, hoje a gente fala muito de relacionamento, né? Vamos estreitar relacionamento. No início, tu via uma empresa falando, hoje a gente ouve isso, mas as pessoas elas têm falado de uma forma um pouco superficial sobre relacionamento, mas o autoconhecimento, aí tu vai olhando na prática, a pessoa nem se cuida. Ela quer tratar o outro, mas ela não se trata. E a tratativa, a emoção, ela começa por dentro. Ela precisa saber o que me faz mal, o que me gera raiva, o que me gera... Porque às vezes assim, ó, tu tá lá super controlado no ambiente de trabalho. Aí terminou o horário de trabalho, descarrega em quem? Em casa, na família. Em casa. Falando nisso, voltando aqui pro ambiente do síndico, né? A gente até, no podcast passado, a gente entrevistou aqui uma nutricionista. Mas o que uma nutricionista tem a ver com condomínio, né? A gente, né, aprendeu muita coisa. Porque assim como a gente falou, a gente tem que estar forte, assim, né? Emocionalmente, saber dos seus valores, dos seus princípios, para enfrentar o dia a dia. Quando a pessoa vem com
porrada mais forte, tu entender que aquilo não é contigo, que tal, tu saber também lidar, porque também não adianta tu fazer de conta que tu é uma estátua, tu tem que Exatamente. saber receber aquilo e de um jeito tu aliviar aquela pessoa também, para que ela saia melhor daquela situação. Tu não pode absorver, ao mesmo tempo tu tem que ajudar ela. Então, assim, o síndico, claro, tem várias profissões também que são assim, né, nessa pressão, mas o síndico, ele esse lado emocional é muito pesado. Então, ele tem que estar muito forte. E aí tu vem a questão da alimentação, né? Como é que é? A gente até tava decoradinho já, como é que é o hormônio do estresse? É a Não, serotonina da felicidade, do bem-estar. Ocitocina, não? Não, é o... Eu acho que é a ocitocina. Acho que é. Não, escreve aqui embaixo se souber o nome do... Cortisol. Mas escreve aqui embaixo, cortisol. Então, assim, quando tu tá estressado, o teu cortisol é alto. Então, como é que combate o cortisol? Com a serotonina. Como é que tu aumenta a serotonina? Te alimentando bem, te exercitando, dormindo, tendo, né, lazer. Então, aquele síndico que fica enlouquecido, que vai crescendo, 1, 2, 3, tá com 10. Eu tenho alguns síndicos profissionais que tem 15, 16 condomínios, trabalham sozinho. Uau, Eu digo, tu vai enlouquecer. Super-homem. Né? Aí tu imagina, com certeza não tem uma qualidade de vida boa. Não, com certeza não. Porque não deve dormir bem. Porque não deve tomar as melhores decisões. Toca o telefone, né, de madrugada com frequência. Não tem tempo para ir na academia. Às vezes, daqui a pouco, come lanche, sei lá, não sabe tem... Sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que ninguém vai valorizar. E ele não se dá conta disso. Que ele vai fazer todo esse movimento... Vai se ferrar internamente. E pouquíssimas pessoas vão se dar conta disso. Desse valor que ele tem. E aí, essa coisa de cuidar, da gente cuidar, é tão importante, essa qualidade, né? E aí, claro, se a pessoa vai para a rede social, o meu síndico está se divertindo enquanto tá aqui os problemas. Ele precisa de um momento para se divertir. Exato, é um ser humano. E é exatamente. Daí, imagina, daí tá um caos lá num condomínio com problema, que tem, né? Os problemas. Daí o Douglas vai postar lá na rede social dele que tá em Gramado, passeando com a esposa. Olha aí, por isso. Não, eu vou dizer mais. Eu abri a minha rede social, ela está aberta, né? Não é mais privada, para que as pessoas também tenham esse, né? O cara não é um rei, né? Ele é síndico, é uma pessoa normal, tem família e tal. Eu abri, mas eu não posto que eu estou fazendo as coisas, porque talvez uma crença, mas é essa questão do julgamento, sabe? Então, assim, eu quero evitar. Então, eu não posto nada a não ser coisas de trabalho, coisas de autoconhecimento. Eu só posto isso porque, muitas vezes, o condômino, por talvez uma falta de maturidade ou de consciência, vai fazer um julgamento errado. Já aconteceu de printarem coisas e postar, me expor em grupo de WhatsApp. Isso é crime, né? Já aconteceu. Então, assim, cara, eu sei de mim, né? Eu tô sempre trabalhando para mim me conhecer, então eu sei, né? Então eu procuro não correr esse risco. Mas, Kelly, pensando então no síndico, né? Já que tu tem toda essa bagagem de conhecimento, tá estudando inteligência emocional, isso é muito legal, um assunto que eu gosto bastante, inteligência emocional. O Juliano, ele é também da inteligência emocional, mas ele tá muito mais inclinado para inteligência artificial. Que legal. E eu quero saber se tu vai ter inteligência emocional para lidar com o artificial. Tem que ter também. Mas pensando nesse lado. Que tá, a onda agora é inteligência artificial humanizada. Eu não sabia que tinha isso agora. Sensacional. Tu tem que ensinar ela a ser humana. Ser humana. Mas nós cada vez mais como humano. Nós temos a inteligência artificial nesse sentido, já pensando na habilidade de quando a gente precisa dar uma resposta, porque ela é tão querida em qualquer situação. Mas às vezes ela é cínica. Mas às vezes ela é cínica e provocativa. Porque nós não estamos preparados para as respostas tão gentis assim. É verdade. E tão, né, como a gente carinhosas. recebe, né? Como a gente recebe. Porque às vezes eu peço, né, uma resposta. Olha só, esse condômino, né, essa pessoa, né, ela tem esse perfil assim, assado. Então me gere uma resposta, né, para pegar o gatilho emocional tal e tal e tal e tal. Aí ele faz aquilo ali, eu leio e eu falo, tipo assim, cara, é quase um deboche. Sabe? Porque a pessoa não vai interpretar assim. Mas, na real, se tu for ler assim, não. É polida a mensagem. É educada, é polida. Ela tem sensibilidade, né? Justamente para se preocupar com a pessoa, para não fazer um rodeio com a pessoa para falar o problema, né? Mas tem isso que eu ia te perguntar, agora me lembrei. Eu ia te perguntar, usando essa bagagem, né? E o que tu tá estudando hoje, o que a gente poderia dar de dica
pro síndico que tá trabalhando, atendendo condomínios, tá estressado, tá assistindo nós aqui ou ouvindo no Spotify, tá estressado, tá pensando em mudar de carreira. Eu sempre falo assim, ó, não, eu pelo menos, né, a gente gosta de fazer o que a gente faz, a gente sabe cuidar de condomínios, a gente não é perfeito, não existe síndico e administradora perfeitos, não existe, né, não existe. A gente gosta de trabalhar, a gente sabe, confia no nosso potencial, mas é como tu falou, tu procurou terapia, e a tua equipe se espelhou na líder e procurou uma terapia também. Nessa ótica toda que eu te falei, o que tu acha que dá pra falar pro síndico, pra ele estar bem emocionalmente, sem essas coisas normais, alimentação, exercício físico, né? Tu gosta de correr, mas o que dá pra pessoa, eu gostei de uma coisa que tu falou, não responder no impulso, né? Isso é uma coisa poderosa mesmo, porque a gente pode responder errado, né? O que tu teria de mais dica, assim, porque tu, com esse teu tempo, acho que a primeira coisa é não escolher a profissão, não escolher mesmo de fato a profissão, pensando no dinheiro. Excelente. Corte, deu um corte agora, ó. Eu já ouvi uma síndica que me disse, eu tô aqui por dinheiro, eu odeio o que eu faço. Nesta frase, imagina o nível de infelicidade. Nossa. Então, a primeira coisa é não escolher por questões financeiras. Tu vai escolher ficar 10, 12 horas sendo infeliz, o dinheiro vai ser consequência. Faça por amor. Tem que gostar de pessoa. Pessoa chata, porque tá cheio. Pessoa legal, carinhosa, amorosa, pessoa com raiva, crítica, enérgica, mal educada. Vai existir vários tipos de pessoas. Esteja preparado para isso. Síndico, vou te dizer uma coisa. O teu lado emocional, ele é fundamental para o sucesso do teu negócio. Se tu não estiver preparado para escutar mais do que falar, pode ser que esteja fardado ao fracasso. Eu acho que cada vez mais autoconhecimento, leitura de livros, formação, qualificação, isso vai ser uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer. Não tem como deixar de fazer. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou conseguir lidar com os problemas lá fora. Eu não vou conseguir lidar com os problemas lá fora e achar que o problema está no outro se eu não olhar para dentro. Isso não tem como. Então, toda vez que alguém me irritava em algum momento, e isso acontece, eu sou um ser humano, como gerente de uma operação grande aí, de quase, inúmeros condomínios, eu tenho que estudar toda semana, eu tenho que pegar situações, eu tenho que compartilhar. Quando estiver doendo, dividir com aquela pessoa que tu confia, né? Não sair trazendo informações para todos, nem todos são confiáveis. Outra coisa, síndico, não seja fofoqueiro. Sim, tem um condômino que está lá no teu condomínio, que tu está administrando e ele está te incomodando, não fale mal dele para outro condômino, porque isso vai se espalhar. Então, tem síndico fofoqueiro, e eu sempre digo que em empresa... Não tem síndico fofoqueiro? Tem. Tu tá vendo um monte de discórdia, porque tu vai ter os que te amam e os que te odeiam. Sim. Só que ele leva a coisa de um pro outro, ele sabe questões pessoais. Segue o líder. Tu quer olhar um condomínio bem administrado, tu olha o líder dele. Exatamente. Se aquele condomínio ele tá em paz e tá harmonioso, pode ter certeza que o síndico tem uma representação grande nisso. Se ele é uma pessoa que ele escolhe as pessoas que ele fala, né? Porque daí ele escolhe um lado, ou algumas pessoas que ele admira, e as outras ele não dá resposta, certamente vai ser um condomínio conflituoso. Não fique com receio ou se incomode porque estão pedindo prestação de contas. Prestação de contas precisa e serve. A pessoa às vezes não entende. Esses dias eu tive uma situação num condomínio, a assessora... O síndico tem um condomínio que tem uma locação de um apartamento de um porteiro, e ele sumiu o condomínio. Recentemente sumiu o condomínio. Aí ele estava com dúvidas sobre o valor dessa locação. É uma locação de uma outra administradora que tem que cair no extrato. E aí, quando veio o e-mail, assim, não sei se a assessora não vai saber o que eu estou falando. Ele me procurou e disse, eu tô com dúvida aqui, não tá todo o dinheiro aqui na conta no extrato. Aí quando eu mandei para a assessora me disse assim, poxa, eu já expliquei para ele, parece que eu tô mentindo, não sei explicar. Relaxa. Ele fez uma pergunta, ele não sabe, ele continuou sem entender. E foi bem legal. Eu disse assim, foca na dúvida dele, não no que ele falou que não tá aqui o dinheiro. Aí depois que ela voltou, né, ele explicou, ele agradeceu a explicação e disse, acho que eu vou colocar a locação desse imóvel também com vocês. Aí eu só voltei a resposta, agradeço a orientação. Aí eu voltei para a assessora e disse, viu só? Ele não tinha entendido.
Então a gente às vezes cria algumas. A nossa mente ela é muito criativa, né? É impressionante isso. E normalmente ela é criativa para um lado que não é para ser. Lado A gente fica imaginando, né? Exatamente. E esse cara às tá vezes pensando, o que ele quis dizer, não é nada disso. ele não é Às nada vezes disso, né? ele não tá. Às vezes E a gente não pode ser às vezes inocente também, mas às vezes a pessoa não tá entendendo, ela não vive naquele universo. E eu digo para quem trabalha, né, nessa área, tu vai ter que falar 20 vezes a mesma coisa. 20.000 vezes. Pra ti é 20.000, pra aquele é a primeira vez. Exato. É a primeira vez que ele tá morando num condomínio, ele não tem noção do que, como funciona, cada um dentro da sua área específica, né? Quantas áreas a gente desconhece? A área de condomínios a gente domina porque a gente vai fazendo um exercício contínuo, né? E a gente aprende todos os dias na área de condomínios, né? Quantas legislações, quantas leis vêm, né? Imagina quem é de fora, né? Exatamente. Eu não posso achar que aquela pessoa ela está contra mim, né? O quanto que eu fico imaginando que isso pode acontecer, de fato, não tem nada a ver, né? E quando aquele síndico, entra um novo síndico, né? Porque quero entender tudo, quero ver cheio de dúvida, já vem cheio de... tipo assim, várias vezes, né? Armado. Com certeza, armado porque não sei o que, muito normal isso acontecer. Eu quero a prestação de contas, eu quero ver as notas, cara, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, sempre esteve, tudo aqui. Só que ele também, como condômino, nunca se preocupou. Aí daqui a pouco, numa conversa com outro morador, se cria um negócio de que a coisa não tá ali muito transparente, mas sempre teve na palma da mão deles agora. E a gente bate, né? Acesso ao aplicativo, tá? assim. Mas eles não dão importância. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Aí quando ele olha, e aí a gente apresenta, ó, isso e aquilo, agora que tu é síndico, tá, tu tem isso, quando tu precisar disso, tu faz aquilo, a gente te auxilia aqui. Sai maravilhado. Isso se repete em todos os condomínios, né? Então, assim, as pessoas... Mas é do perfil. Tem gente que chega bem na humildade, olha só, não sei nada, preciso que tu me mostre tudo agora. E tem aquele que chega por cima da bola, como a gente diz, e aí a gente tem que amansar, tem que acalmar, tem que mostrar, olha, tá tudo aqui, sempre teve a nossa transparência, nossa ética aqui, tá tudo aqui, tá sempre. Pronto. Era só... Só que se ele chega... Armado e tu receber armado. Por isso que tu e tua equipe tem que estar bem, né? Exatamente. Para poder fazer essa separação. E aí tu tem que estar bem, a equipe tem que estar bem. E aí tu tranquiliza a equipe, para a equipe ficar bem. E aí quem é que te tranquiliza? Para ti ficar bem. É o psicólogo, a terapia, a rede de apoio que eu chamo, né? A rede de apoio, né? A rede de apoio. A vida equilibrada. Tem pessoas que me perguntam, como tu tem uma habilidade... Nossa, gente, tem um rede de apoio, não se enganem. Aqui atrás tem terapia, tem exercício físico, tem conversa, tem uma série de coisas por trás que me auxiliam para que eu consiga ter habilidade. E essa habilidade ela tem que ser tratada diariamente, não é? Agora estou resolvido, estou evoluída. Cara, não existe evolução. É todo dia. Todos os dias que nós tivemos aqui, nós estamos evoluindo e aprendendo. É todo dia, e é todo dia mesmo. Sabe aquele exercício que eu te falo, eu faço a meditação de manhã, depois uma afirmação de palavras para mim. Perfeito. Faço devocional, estudo devocional, anoto as coisas principais, depois eu leio um livro, o capítulo de um livro, tô quase terminando. Cara, é todo dia. Aí meio-dia tu vai trabalhar. E é chato. Não, eu demoro 2 horas todo dia nesse ritual. É isso aí, mas se eu não fizer isso, o meu dia começa ruim. Porque vai vir aquelas coisas ruins. E o que é bom para um pode não ser bom para outro, mas tu tem que achar o que te faz bem. Exato. Nesse sentido. Kelly, eu não vou ficar correndo para o meu estresse gastar a minha energia. Não precisa só correr. Mas acha alguma coisa que vai caminhar, vai ler um livro, vai nadar, vai fazer um exercício. Nem esses dias eu vi um vídeo, né? Tem natação, não tem só musculação, tem natação, tem futebol, tem vôlei, tem uma série de exercícios, dança, tem uma série de coisas que podem te fazer e tu tem que ter esse direito por ti, né? Toda vez que a gente passa por uma situação difícil, eu tenho feito um exercício porque eu fiz um curso de coaching muito legal que a empresa me propiciou, e um dia nós estávamos conversando pelo nível de exigência, porque a gente tem várias pessoas que o grau de exigência às vezes é muito maior consigo mesmo do que com os outros, né? E aí ela me fez uma pergunta assim: se o teu filho tivesse nesta situação que tu tá, olha que forte, qual orientação tu daria para ele? O que tu diria para ele?
Eu diria para ele se acalmar, que isso vai passar, porque eu tinha muita dificuldade, sabe de quê? De perder cliente, retenção. Eu perder cliente, eu já chorei. Se eu não queria perder esse cliente, eu fiz tudo para ficar com ele. E eu chorei. E aí veio a minha chefe ali conversar, a diretora, mas meu Deus, tu vai ganhar outro, tal. Porque eu sabia, para mim era injusto perder aquele cliente. E o cliente não voltou 1 ano e meio depois. Olha aí, ó. Daí eu fiz festa, né? Tá, hoje bem feliz. Então, eu disse, que dificuldade que eu tenho de perder cliente? E aí ela disse, tá, mas o que tu falaria pro teu filho? Aí me quebrou, né? Porque eu falaria, faz parte do processo perder, a gente pode ganhar outro lá na frente. Exatamente. Como a gente é duro com a gente mesmo. Demais. Nossa, né? E assim, Kelly, a gente busca aqui, né, no podcast, se tu for no YouTube pesquisar podcast da área condominial, tem aos montes. Mas daí tem falando da legislação, falando da cobrança da inadimplência. Mas dos o processos- que entrega conteúdo de verdade, processos nós somos jurídicos, únicos no Brasil. Então tá na minha Então, assim, abertura. a nossa ideia, desde o início, foi trazer assuntos bem fora da caixa mesmo, assim. Pensando, porque assim, ó, essas dicas, assim, por exemplo, se a gente não ficar aqui falando que o síndico tem que olhar para ele, tem que olhar para a qualidade de vida dele, porque ele tem que estar bem com ele para poder fazer uma exercer entrega. bem, para receber a porrada e não revidar, né? E quem é que fala isso? Exato. Ele vai buscar em outras áreas, mas aqui a gente está trazendo por dentro do, né? Então a gente já teve professor de oratória, eu já vi síndicos muito bons, que eu sabia que era a melhor opção para aquele condomínio, que eu conheço o trabalho, mas não sabe se expressar. Gaguejou, tremeu, o pessoal ficou inseguro, não levou, ganhou um outro bem mais inferior, porque falava bem, que se apresentava bem. Então, assim... Esses são os perigosos, às vezes. Exatamente. Então, assim, como é que é? Agora eu não vou lembrar uma frase de marketing que é assim, né? Porque um produto meia boca com marketing lá em cima vai vender muito mais do que o teu Com super certeza. produto com... Isso aí. Simplesmente tu tem que aprender. Tu precisa a vender. ser e parecer, né? Não adianta só parecer, mas tu tem que... E não adianta só ser, né? Porque senão as pessoas não descobrem, Isso aí. né? Que tu tá ali e do teu potencial. Então, tem outras questões... Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. Porque, assim, agora falamos com o Jonas também, né? A parte de Aceleramento de empresa. Porque, assim, o síndico é morador, é aquilo que eu te falei. Tem alguns que trabalham com a gente que tem 15 condomínios e estão sozinhos. Eu digo, não pode. E aí, daqui a pouco, a tendência ele tem que botar alguém para trabalhar. Daqui a pouco, ele, que nem a DMS, já tem lá 4, 5 pessoas. Aí tu começa, além dos problemas dos condomínios, tu começa a ter que lidar com problemas de um empresário. Tu tem equipe, aí tu começa... É que a gente falou da tua colaboradora, que não levou pro outro lado aquela crítica, né? Então tu já tem que começar a trabalhar isso nas pessoas. Pô, mas meu negócio é administrar condomínio, agora tem... infelizmente, bem-vindo empresário. Vai ter que aprender finanças, fluxo de caixa, contabilidade, daqui a pouco tu vai ver, pô, tô pagando muito imposto, sabe que tá? Tem que ter uma assessoria contábil para ver se tu tá pagando direitinho, se não tem um jeito dentro da lei de te enquadrar diferente. Então tu tem que começar a pensar em coisas que agora... Se tu vir aqui ficar falando só de como faz uma assembleia, como faz uma ata, como é que tem que cuidar num contrato, né? A gente sempre essa buscou parte técnica, entregar essa parte. Isso é muito legal, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque a parte técnica, ela é, de uma certa maneira, ela tem um rito. E ela a ser seguido. Agora, comportamento... Não existe fórmula para isso, né? Então, tu vai conviver, E outra coisa que eu acho que é legal é que hoje as pessoas elas não querem falar mais, elas querem ir no grupo de WhatsApp, jogar todo o lixo necessário, porque, como diz, né? Grupo de WhatsApp nós temos os leões lá e os gatinhos na assembleia, né? Leão, quando vão, né? Leão, quando vão. Esse é o título do podcast. Normalmente... Os leões e os gatinhos. Porque os leões do WhatsApp. Os leões do WhatsApp normalmente não aparecem mesmo na assembleia, né? E às vezes não entendem. E às vezes não querem entender quando tu quer explicar, né? Esse é o pior, né? E o pior é que o leão, né? O leão, como é que é o rei da selva? Da manada ali. Na manada, não, leão, manada de elefante, né? Me perdi agora. Mas enfim, tem o rei e tem os tem uns que não sabem nada, mas estão seguindo. Estão seguindo. Aí o cara fala o negócio, mas é isso aí, não sabe nem não o que tá sabe falando. Nem o que tá falando. Mas parece que aquele que falou primeiro encorajou mais 3, 4 projetos de leão ali. Mas é os leões, né, que tu tava falando, e os gatinhos nas assembleias. E daí dá amém, né?
É. Eu sempre comparo, sabe o quê? Quando acontece isso, o médico, né? O médico, ele normalmente atrasa, né, a consulta. E aí, o que acontece? O paciente fica ali que eu trabalhei já na área da saúde, então ele fica ali reclamando com a recepcionista. Reclamando, com esse médico que não chega atrasado, que não sei o que mais. Se eu chegar atrasado, eu perco a minha consulta. Chegou o médico, é sorriso, só sorriso. Né? É mais ou menos assim um grupo de WhatsApp. Aí a pessoa tem que ir Mas o pior de tudo é a pessoa tá lá no grupo de WhatsApp, não foi na assembleia e pede um resumo depois. Resumo do quê? Se tu não foi na assembleia, camarada. Vai ler a ata. Vai ler a ata e não fica pedindo explicação do que foi definido, porque tu teve a liberdade. Concordo. Aqui não é hora de tu discordar. A hora era lá. E é mesmo assim, se fosse voto vencido, tu ia ter que... Exatamente. Mas aí tu tá do outro lado, né? Esses dias... Agora eu fui pagar o boleto de condomínio, do meu condomínio, e um aumento de, sei lá, R$200 no boleto de condomínio. Me saltou R$200 a mais, né? Fui lá, abri o boleto pra olhar o detalhamento. O fundo de obras duplicou o valor. E eu não participo das assembleias do meu condomínio. Ah, né? Que maravilha. Casa de Ferreiros Petipau. Não participo. Mas tu não é leão Não, eu nem tô no grupo. Não, que distância. Tu é leão ou tu é gatinho? Aí, primeiro impulso automático, mandar mensagem pra síndica. Na hora, eu me lembrei, 19 horas da noite. Só que era o horário que eu pude parar pra fazer as minhas coisas particulares. Né? E muitas vezes o morador faz isso também por causa disso, porque ele tava trabalhando. Né? E muitos síndicos ficam brabos, né, de receber a mensagem. Mas também não padronizam o horário de atendimento, né? E ficam brabos. Mas enfim. Pra isso a gente tem um treinamento, né? Ah, sim, temos um treinamento, você sabe. WhatsApp. É, isso aí. Deixar o link aqui embaixo para você que quiser assistir. É um treinamento para melhorar a vida do síndico. Com relação ao WhatsApp. Com relação ao WhatsApp. O WhatsApp não é um vilão. Ele é um aliado do síndico. Só tem que saber usar. Né? Isso aí. O que eu tava falando? Sobre o teu boleto de condomínio. E aí me veio esse impulso que eu ia mandar o WhatsApp. Daí eu falei, não, o que eu falaria pra fazer? Eu vou ler as atas. Entrei no site da administradora, peguei a ata da última, não encontrei a informação e abri a outra. Mas claro, eu já sei o caminho, né? É mais fácil pra mim, né? Sim, a e ainda assim eu tava naquela angústia de descobrir o que era, né? Imagina o condomínio que não sabe de nada, né? E aí fui lá e abri a última e tava lá, né? Foi aprovado. Falei, bom, não tem o que fazer. Não tem que fazer. Não tem nem que questionar que a meia dúzia foi na Assembleia e aceitou botar o dobro do valor, sendo que nós já viemos de um histórico de pagamento chamadas extras para ampliação e tal, de melhorias, né? Eu falei assim, não adianta eu querer falar, não adianta eu querer pedir para ela revisar, deixa quieto, não tem o que fazer, eu não fui participar ainda, não. Mas isso de empatia, né? De tudo. Mas essa coisa do WhatsApp, ela é muito doida. Eu particularmente, eu prefiro falar, né? Eu não é o áudio, tá? Que tu leva. Às vezes o cliente manda lá um áudio de 6 minutos. Eu disse, não, vou ligar. Olha só, eu preferi te ligar, porque eu vi que tu mandou um áudio de 6 minutos, que acho que a gente vai conseguir conversar melhor. Primeiro que a gente tá ali no contato, que as pessoas cada vez mais elas estão se afastando. Então, ou é o WhatsApp escrito, ou é o e-mail. Não quero falar, não quero puxar o telefone, porque quando tu fala para um cliente assim, posso te ligar? O cliente, nossa, ela quer falar comigo. Olha, nos perdemos já, né? Porque ponto de a gente ter que pedir para falar. Claro que às vezes a pessoa está numa reunião, enfim, mas a gente chegou num ponto que as pessoas elas não querem. Eu tive uma situação uma vez num Reclame Aqui, eu cuido da parte do Reclame Aqui quando é assessoria de condomínio, de entrar em contato com o cliente se ele porventura abrir, né? Um Reclame Aqui. E aí o cliente, aí entrei, me apresentei pelo WhatsApp e disse: eu gostaria de falar com o senhor. E ele disse: não. Pode escrever tudo aqui pelo WhatsApp. Eu, meu Deus. Tá, vamos pensar como é que eu vou fazer isso. Eu tinha que resolver todo o Reclame Aqui, tipo, era uma situação que eu queria explicar, porque às vezes é uma coisa de um boleto, o cliente confunde a responsabilidade do síndico com a responsabilidade da administradora, ele mistura tudo isso. E eu consegui. Eu disse, aquilo ali foi um desafio para mim, porque eu queria explicar e eu ia formalizar o que eu ia falar para ele. Mas ele não me deu essa oportunidade, ele só escreve, não manda áudio e não fala, e não vai falar comigo. Aí eu tive que explicar pelo WhatsApp, consegui reverter a situação. Aí ele foi lá, deu uma pontuação legal no Reclame Aqui, ficou esclarecido, mas eu tive o desafio de tratar tudo sem poder falar, porque ele não queria me escutar. Mas se ele não ficar rebatendo, né? Porque tem essa questão que a gente tem clientes também, assim, que não querem atender, não querem por ligação, não querem falar, né? Não querem resolver o problema, né? E aí tu conseguiu conversar, né? Tu conseguiu... Demorou um pouquinho, mas foi.
Aí tu escuta, tu pode discordar, tá tudo certo, né? Mas tu vai ter que entender e respeitar pelo menos, né? Não precisa aceitar. Mas agora, se ele fica no contrapondo te respondendo, isso é uma sensação tão ruim, né? Trabalhar assim, né? E não adianta, a gente às vezes cria... A gente leva 3 a 4 segundos pra gente ter o julgamento, né? O ser humano, isso é neurociência, né? A gente leva 3 a 4 segundos pra julgar a pessoa. Eu encontrei hoje, Juliana, me apresentei. Naquele momento ali, se eu não gostei, vai ser naquela hora que eu vou... Então, isso é muito forte. Por isso que esse contato presencial, e mesmo que a gente saiba que hoje tem um modelo home office, um modelo híbrido, em algum momento a gente precisa se conectar com... E aí, a gente agora faz um projeto... A gente tem um projeto hoje que a gente faz os eventos, né? Agora tem a festa junina, depois nós vamos ter aí a Semana Farroupilha, nesses momentos, Dia das Crianças, esses eventos grandes que a gente consegue chegar próximo do cliente e ele poder conhecer a gente, que muitas vezes não conhece, né? E interessante disso é que, além do cliente às vezes não conhecer a gente, ele não sabe nem quem é a administradora que auxilia a administração do síndico dele. Já me deparei, né? Já deve ter te deparado, com né? certeza. Qual é a administradora que administra a tua economia? Até os teus parentes. Tu pergunta quem às vezes a gente sempre... Peraí, a gente tem a mania, né? Até pra vamos chegar captar, nesse síndico aí pra mandar uma proposta, né? Peraí, e às vezes a maioria das pessoas Peraí que eu vou olhar. Eu digo, é tu que paga o boleto? Tá, e de quem é o boleto? Isso aí. Essa aí, então. Isso aí. Que loucura, né? Muito louco. A pessoa, ela paga o boleto, ou às vezes não paga, mas a grande maioria paga e não sabe quem é que tá ali por trás de todo aquele trabalho. E aí depois ainda diz, o interessante é quando tu vai para uma assembleia e aí tu ouve, o administrador só faz boleto. Né? Aí que tá, a gente tem que ter esse movimento. O síndico nunca vai no meu condomínio. Ele tá 24 horas conectado com o teu condomínio e tu nem sabe. Ele tá em cima do teu telhado e tu não viu a foto que ele fez lá do antes e depois. Mas isso com o Jonas, que o Jonas, ele é contador, né? Tem em Gravataí um escritório grande. Ele tem um grupo de empresas. E hoje ele é mentor de empresários também. E ele falou uma coisa ali que, assim, hoje em dia o nosso trabalho é um commodity, né? Virou um commodity. Então, tipo, a minha administradora, a tua, a outra, a maioria fazem basicamente a mesma coisa. Com certeza. Né? Uns fazem... errado, outros fazem mais certo, uns fazem... Mas no frigir dos ovos, aquilo é um commodity. Praticamente a mesma coisa. Então, se tu não quer ser trocado por R$50, R$100, tu tem que... É a tua obrigação mostrar valor o tempo inteiro. Eu achei muito então, legal assim, isso que ele falou. Para que, por exemplo, para que o morador, ele não tenha a imagem da administradora, ele só lembra da administradora quando vem um boleto, ou seja, uma coisa ruim, né? Horrível, horrível. Porque a última coisa que a gente faz é boleto. A última coisa que a gente faz é boleto. Só que o síndico é que enxerga mais, né, o valor do administrador, o morador não. E o morador de hoje é o síndico de amanhã. Então isso a gente aí. tem que mostrar. Esse é o desafio. Eu achei muito legal isso que ele falou. Então, assim, ó, e é nossa obrigação. É a nossa obrigação do síndico. É do você próprio síndico que tem que mostrar. Exatamente. Se o morador não tá te vendo lá, porque daqui a pouco o cara também sai às 6 da manhã e chega às 8 da noite, tu não tem a obrigação de estar às 6 da manhã e 8 da noite pro cara te enxergar no condomínio, né? Ele que não... ele que não é visto no condomínio, na verdade, né? Verdade. Não é o síndico. Mas, ele até deu exemplo, de repente, o síndico fazer uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês, mandar lá no grupo um relatório de tudo que aconteceu, isso é perfeito, tudo que foi feito, né? Isso é perfeito. Isso foi uma coisa que me chamou muito na DMS. A gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para isso. Isso é ótimo, porque a gente às vezes está lá orientando o síndico, e eu sempre digo, faz o antes e depois. Faz a foto do antes e depois, vai criando a tua prestação de contas ao longo dos meses. Não espera o final do ano para se atrapalhar. Aí tu chega lá na assembleia... Financeira, a administradora faz, né? Se a administradora vai lá, uma boa assessoria, ela entrega. Apoia. Aí tu pede os dados e diz o que foi feito. Aí ele começa a procurar lá no WhatsApp de 1840, de todo o tempo que ele não se planejou, ou ele quer fazer... Não, esse é o pior de todos. Assembleia falta 30 minutos. Síndico não vai com a prestação de conta 30 minutos antes arrumando. Planejamento. É preparar a assembleia. Não é só lá no final do ano, só em julho, que é essa época que a gente tem mais AGO, né? Prestação de contas, tu tem que ir já fazendo esse movimento. E quanto mais tu fizer esse movimento do relatório, mais tu vai esvaziando as dúvidas. Exatamente. Não deixa para tirar todas as dúvidas naquele momento.
Muito bom. Tive uma situação no síndico agora, eu não vou prestar contas. Como tu não vai prestar contas? A pessoa tá te perguntando de um gasto que tu fez e ela tem o direito. O Código Civil diz isso. Tá claro isso. Custa tu responder? Tu prefere brigar com a pessoa e deixar que a pessoa vá pro grupo de assembleia falar mal de ti? Tem uma situação num condomínio que o síndico, ele tem um amigo, deve ter um amigo lá no grupo de WhatsApp que é defensor dele. Ele é síndico profissional, mas ele é defensor. No grupo tá defensor, né? Aí, então, toda vez que alguém fala alguma coisa que não tá nem falando mal dele, tá cobrando alguma coisa. Aí, esse amigo dele, né, meu vizinho, printa. Vamos lá, vai lá e printa. Um exemplo, né? E manda pra ele. Ah, ele não tá no grupo. Ele não tá no grupo, que é o grupo dos moradores, né? A gente sabe que grupo de morador, né, a orelha do síndico é vermelha, né? E do lado ruim, né? Não é do lado bom. Dificilmente tem um defensor dele. Mas tem defensores, tem gente que explica, tem gente que... Qual foi o foco do síndico? Vai para uma reunião aberta, informal, para falar sobre as situações do condomínio. Primeiro assunto, falam mal de mim no grupo de WhatsApp. Tira o foco do grupo. Tu não era nem para estar sabendo o que está acontecendo naquele grupo e tu tá perdendo tempo e energia com quem tá falando mal de ti. Aí o foco numa das pautas dessa reunião era sobre falarem mal dele. Não quero que falem mal porque eu não consigo trabalhar. Cara, vai pra terapia. Se tu não tá conseguindo trabalhar porque as pessoas falam mal de ti, tu não vai conseguir agradar todos. Tá claro isso, né? A gente sempre diz naquela frase que todo mundo conhece, nem Jesus agradou. Exato. Tu não vai sempre ter alguém que não... Aí o que tu faz? Tu xinga aquela pessoa, não responde pra aquela pessoa, deixa ela no WhatsApp sem responder e ainda se queixa disso para os outros moradores. Por isso que eu digo que o síndico fofoqueiro é um problema. Porque eu não sei qual é, eu sempre digo, qual é a pretensão de um morador printar e mandar pro síndico? Ele tá achando que tá fazendo bem para alguém? Pois é. Não deve estar fazendo bem. Porque aquela pessoa que em algum momento ela viu que falaram alguma coisa, chama aquela pessoa se tu não tá de acordo, no privado, inclusive, não fica batendo. Olha só, eu não... Sei lá, tu quer agregar, mas não manda pro outro, tu não sabe a reação do outro, daí tu printa. Fora de contexto. Vamos lá, falaram mal lá da DMS no grupo. Aí vem alguém que gosta de ti e acha que tá te fazendo bem, te trazer algo negativo. Qual é o teu objetivo com aquilo ali? É fazer bem pro teu síndico? Tu acha que tu vai ajudar ele fazendo isso? Não vai. Vai largar louco, mais não uma vai. carga de... Eu sempre digo que a minha sala... Cortisol. Cortisol. A minha sala eu chamo de confessionário. Por que é confessionário? Porque padre não pode falar o que é confessado, né, na sala. Sim. Então, quando um morador vai lá falar do síndico, que às vezes é assim, a gente tá lá em reunião, entra alguém, mete o pé na porta e quer falar comigo. Tranquilo, não tem problema, senhor, por favor. Gritando. Gritando, aí tu deixa... Como é que é o seu nome? Eu já chamo pelo nome, né? E pergunto, quer um café, quer uma água, né? Aí deixa a pessoa extrapolar. Tu acha que depois que terminou essa pessoa falando mal do síndico, eu vou puxar o telefone e falar com o síndico? Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque eu vou gerar um estresse desnecessário. Eu não vou resolver o problema. E eu nem sei se é verdade aquilo que a pessoa tá falando. Que é o pior. Então, assim, absorve o que de fato é necessário. Anota. Olha só. A senhora já falou com o seu síndico? Não falei. Então eu vou trazer isso e combina, né? Porque senão tu vai passar pro fofoqueiro. A senhora sabe que eu vou ter que falar com o síndico, por isso que é uma responsabilidade que eu preciso compartilhar com ele. Combina, vai lá, anota e leva. Não diz que ele te chamou disso, daquilo, daquele outro, porque o foco vai desviar. Então eu chamo de confessionário, porque aqui eu sei, na minha sala lá eu digo, eu sei um monte de coisa. Um fala mal. Não, síndico que é amante. Porque a gente ouve de tudo, né? Tudo. Aí o síndico tá lá e aí a presidente da mesa tava defendendo. Terminou a assembleia, alguém veio me contar que a presidente da mesa era amante do síndico. Que Olha a gente informação. tem a ver? Olha a informação. O que eu tenho a ver com isso? Primeiro que eu não tenho nada. Aí a pessoa quis me explicar que a presidente defendia bravamente o síndico porque ela tinha um caso com o síndico. Meu Deus. Imagina se eu vou contar isso. Aí eu vou pro conselho. Tô sabendo lá que teu condomínio tem... A presidente da mesa tem alguma coisa aí com o síndico. Não quero nem saber. Eu tenho que focar no fato, né? Para que eu possa... E o síndico também, ele sabe informações. Tem síndico que vai e conta, né? Pro outro conselheiro. A pessoa que bateu... Primeiro que ele não pode se escutar que bateu, ele tem que fazer alguma coisa, né? Simplesmente contar pro outro que tem agressões do marido da mulher no marido, né? Exato. Então, assim, o síndico, ele precisa ter esse cuidado. E o conselho também, às vezes, é fofoqueiro. Tem conselho que é fofoqueiro. Eu recomendo, inclusive, quando o conselho ele for eleito, que ele assine um termo de responsabilidade sobre
sobre os dados confidenciais. Porque se vazar alguma coisa do grupo, ele tem que ser responsável por aquilo. Porque, às vezes, são questões estratégicas da administração que não podem ser compartilhadas. Não é porque está fazendo alguma coisa errada, é porque é questão estratégica. Por exemplo, tem que fazer uma política de inadimplência, tem que tratar uma determinada situação, ou um condomínio antissocial. Eu tenho um caso recente de condomínio antissocial. Eu posso sair espalhando isso entre meus vizinhos? Não. O fato de eu ser conselheiro não me dá o direito de ficar levando e trazendo coisa. Então, não só o síndico não pode ser a pessoa que compartilha dados que não pode, mas o conselho tem essa responsabilidade também. Então, a recomendação que eu sempre dou, tá, Douglas, é, assim que o conselho assumiu, assina aqui o termo de responsabilidade. Nós vamos falar coisas aqui que tu não pode compartilhar. Às vezes tem que ser feito um texto, uma circular, ele já está espalhando antes do tempo a informação. Aí a pessoa já fica ansiosa lá, recebe a informação pela metade e já começa a cobrar o síndico. Sabe de coisas que não deveria. Uma das coisas que a gente fala muito sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é que hoje não está disponível os dados de inadimplência para todos os membros do conselho e subs, né? A gente tranca isso, inclusive, no sistema. Aí, se o síndico permitir... Nossa, é só síndico. A não só ser se o síndico autoriza. Isso, porque, às vezes, o subsíndico, até um conselheiro, né, auxilia, né, dá o suporte, exatamente, até para validar uma, mas às vezes ele utilização de salão, sabe da informação e vai espalhar para o outro vizinho dele que sabe que não pode, gente. Falando não pode. em subsíndico, aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, eu não sei como é que tá de tempo ainda, mas o diretor vai nos sinalizando ali, mais 5 minutos. Passa rápido, né? Passa voando. Subsíndico, vocês não acham que tá tendo uma alteração na execução do cargo de subsíndico? Subsíndico, antigamente, agia na ausência do síndico, né? Isso tá até no Código Civil. É que, na realidade... Mas tá um movimento nisso. No Código Civil, ele não existe. Não? O subsíndico, não. O conselho, sim. Sim. Então, cada vez mais, e as próprias convenções normalmente não traz mais a figura do subsíndico. Acho que por conta muito do Código Civil mesmo, né? Tá, mas o conselho, ele tem hoje um valor muito grande com relação à entrega dos balancetes, à revisão dos números, né? Então, talvez seja isso. Até porque na representação legal, né? Legalmente, mesmo que o subsíndico ele haja de forma direta, ele não é o responsável legal. Se acontecer alguma coisa, é o síndico que vai responder, né? E eu acho que em função desse grande movimento de síndico profissional, porque não faz perder o sentido do subsíndico quando tu tem um síndico profissional. Porque imagina, isso aí. Meu condomínio paga DMS para ser o síndico. E aí elege um subsíndico morador. Pois é, entra aí, conflito. quando o síndico profissional estiver ausente, o morador vai substituir ele. Mas o síndico está sendo pago. Faz ele que tem que se organizar dentro da empresa dele para quando o Douglas não puder, vai ter o Joãozinho, o Pedrinho da tua equipe que vai gerir, entendeu? Acho que por esse motivo o subsíndico, quando eu vejo, pelo menos, quando é síndico morador, eu acho que a figura do subsíndico é importante. Porque são pessoas muitas vezes viajar, voluntárias, ele vai viajar, voluntárias, ou por mais que recebam uma remuneração, não é a atividade profissional dele. Ele está se doando, né? Nem que seja... Mesmo recebendo um prolabore, ele está se doando com responsabilidade, com envolvimento muito maior do que os outros vizinhos dele. E aí ele tirou férias, uma semana, 10 dias, aí tem uma pessoa para substituir, porque ele não tem um outro, ele não vai botar a sogra dele, o irmão, né, como síndico. Sim. Agora, quando tu tá falando uma relação com um síndico profissional, é uma prestação de serviço, né? Apesar de ser um cargo eletivo, tu tá contratando uma CNPJ lá para representar. Então, nada mais justo que aquele CNPJ que tem que pensar em substituição em caso de alguma vacância. Teve uma determinada construtora que colocou na convenção do um condomínio novo que teria um supervisor no condomínio. Vocês não sabem a confusão que gerou com essa questão da hierarquia. Essa pessoa, como supervisão, era síndico, supervisão e conselho. A supervisão sem amparo nenhum jurídico para isso. Supervisão e uma construtora renomada. A supervisão começou a fazer o papel do síndico. Se gerou um caos no condomínio. Mas aí tu vai para a Receita Federal, tu não pode colocar o nome do supervisor, né? Porque daí tu não fica totalmente incoerente a responsabilidade e para quem nunca mora num condomínio deve fazer uma confusão. A gente tem algo parecido no Alphaville, que é uma associação, né? Todos os que daí tem todo um outro modelo. Aí tu tem diretoria, presidente, diretoria,
São os aí é outra representantes, proposta. e aí eles delegam, eles têm uma estrutura administrativa Sim, onde acho que tem são todos gerente, assim, né? supervisor, Talvez. se reporta à diretoria, né? Aí é uma situação diferente. Sim, é bem uma mais... outra Agora o proposta. síndico não cabe isso. Não cabe Loucura, de né? jeito nenhum, não E o tem. subsíndico também, acho que também ultrapassou aí o formato do síndico e subsíndico. É, Acho que tinha que eu acho que organizar é, melhor isso. mas É que entendeu? eu acho quero que fazer é um uma... podcast, vou fazer um podcast só sobre Eu isso. acho que as combinações com a administração elas são muito importantes. No meu condomínio, né, onde eu moro, os 2 subsíndicos são muito ativos. São muito ativos. Felipe e o Rafael. Fantástico. Sabe o que é subsíndico proativo? E sabem o limite deles. Eles apoiam o síndico. Isso é Quem é síndico morador ou importantíssimo. Ela profissional? é profissional. Isso é Profissional. importantíssimo, saber o profissional. limite. Isso é muito importante. Claro que às vezes a gente sabe que sempre tem as discordâncias, mas eu acho que o papel deles, da forma. Não, o subsíndico reclamou de um barulho, esse o Rafael do meu bloco, né? Um queridão. Nossa, gente, barulho, tô subindo. Não sei como é que pode. Ele vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ele ajuda um morador se manifestar, ele identifica, ele vai lá e conversa. Sim, é legal. Aconteceu tal coisa, ele vai lá e se movimenta. Aí ele já efetivo, tô indo. né? A cobrança ele, efetiva quando o subsíndico faz isso, né? ele é uma pessoa, um subsíndico bastante ativo, né? Legal. Mas eu vou te dizer que é uma exceção, porque às vezes o subsíndico vai. Sabe aquela coisa assim, a assembleia tá vazia? Tem alguém que pode ser subsíndico? Aí 1 minuto de silêncio, não tem as assembleias de. A que parte a do conselho. Dizer assim, ó, por favor, falem um de cada vez, senão a gente não consegue ouvir. Eu digo sempre, né? Que todo mundo lá, o ano inteiro, mas aí chega na assembleia a dificuldade de eleger uma administração para ajudar. E às vezes a pessoa ela só deu um respiro, ela virou candidata, ela se tornou a eleita e desapareceu. É tipo aquela história, tu não deu um passo pra frente, todo mundo deu um passo pra trás. Mais ou menos assim. Ficou ali. E aí ela nunca mais apareceu, né? Então acaba normalmente acontecendo isso, né? E aí a pessoa tem que entender que quando ela se coloca... E outra coisa importante, eu não sei o que tem que fazer. Não vem com essa. Hoje existiu, você conhece o Dr. Google? Camarada, vai estudar. A administradora auxilia nisso também, tá, gente? A administradora não auxilia, Juliana? Exato. Auxilia. A gente precisa, se não sei fazer, busca quem sabe que vai te ensinar. Mas também não se elege porque não tinha ninguém, porque senão também não vai funcionar. Mas eu já ouvi isso aí. Mas o que eu percebo... Não, essa informação não existe no mundo de hoje. Eu nem rebati para não ser... A gente, não sei se tu percebe também, Kelly, mas eu vejo assim, na prática, normalmente o subsíndico é aquela figura tipo a Rainha Elizabeth, né? Só não faz, né? Não bota a mão e não se envolve com nada. Simplesmente tá figurativo ali. Na maioria das vezes, salvo exceção, como tu falou. E o conselho, muitas vezes, ao invés de ajudar, vira a oposição do síndico. Sim. Então, quer mandar, mas não quer ser o síndico, né? Mas quer mandar, quer alguém para mandar. Isso é um problema. E aí a gente vê aquele condomínio que a gestão é perfeita, harmonia, tudo o que é? Todo mundo trabalhando junto. É síndico, conselho, enfim, seja síndico profissional, seja síndico morador. Pô, é uma carga pesada para um síndico, mesmo sendo profissional. Se ele não puder contar com o conselho, não ter uma relação de confiança, porque o bem é o objetivo principal é o mesmo. É o condomínio, salvo algum mau elemento que tem por aí, né? Uns aventureiros que aparecem. Mas normalmente, seja profissional ou não, o objetivo é comum, é fazer com que o condomínio esteja em dia, seja seguro, seja bonito, seja confortável, seja saudável financeiramente, né? Então, por que ficar de picuinha? Se junto, eu defendo que o condomínio que faz reunião mensal com o conselho para olhar as pastas, para discutir os problemas e definir as próximas ações do mês seguinte, é o condomínio que vai ter sucesso sempre. Né? Eu acho que a primeira coisa... Nosso tempo tá curto aqui, mas eu quero... Daqui a pouco vai subir os créditos. Vai encerrar. Eu vou só trazer a situação, até contei pro Douglas. Eu tava com um condomínio que ele tava trocando constantemente de síndico profissional, mas constantemente. Eu disse, não é possível. A gente entrou 1, pediu renúncia. Entrou 2, pediu renúncia. Entrou 3, pediu renúncia. Eu disse, tem alguma coisa errada. Aí eu pedi pra assessora, me faz uma reunião com o conselho. Eu preciso de uma reunião com o conselho. Porque ela tá me pedindo indicação, agora eu vou indicar. Só que eu só preciso ouvir esse conselho para entender o que eles esperam de um síndico. E nessa conversa foi muito legal, porque eles trouxeram algumas características, né? Eu disse, olha, gente, tô percebendo que os síndicos não estão ficando no condomínio de vocês, e eu queria entender qual é a necessidade de vocês, o que vocês esperam para mim poder escolher um síndico para indicar, para que vocês possam escolher. Indicar e eles fazerem entrevista. A gente traz o nome do síndico, só abre a porta, né? Sim. Dependendo do perfil tal do condomínio. Quem vai escolher são eles. E aí o conselho disse, Kelly, a gente precisa de uma escuta ativa.
ele não pode ser reativo ao que o conselho traz. Às vezes a gente vai trazer uma ideia, nós moramos aqui, nós estamos aqui, a gente consegue entender, ouvir o que os moradores querem para que possa... Então, ter a escutativa para nós é fundamental desse síndico. E ele não ser reativo, né? Nós vamos ser participativos, nós vamos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar. Então, foi legal também ouvir o outro lado, porque eu tive uma situação uma vez com esse caso, a gente indicou daí eu indiquei 4, eles fizeram as entrevistas, parou. A síndica que assumiu lá, porque o que acontece? Quando o síndico não administra legal e o conselho tem uma relação, o condomínio tem uma relação boa com a administradora, ela começa a nos acionar e dizer, olha, tá difícil aqui. Então, cada um fazendo seu papel, o fardo não fica pesado para ninguém, né? E aí, nesse caso, tô sendo chamada de forma muito... Assim, a gente tem um grupo de conselho junto com o síndico e tal, tá trabalhando bem. Por quê? Porque mudou o formato. Eu já tive, ao contrário, um condomínio que eu indiquei o síndico foi eleito e começou a ter problema porque os condôminos começaram a me acionar porque o síndico não respondia e eu fiquei no meio. Aí o síndico recebia o WhatsApp da condômina, a condômina não respondia, a condômina mandava para mim, eu chamava o síndico tu não respondeu, e eu no meio, e e-mail era copiada de tudo. Um dia eu liguei pro síndico, eu disse, olha só, a gente tá com um conflito aqui, eu preciso... O que o síndico me respondeu? Não sou psicólogo. Eu disse, olha, eu sei que tu não é psicólogo, mas eu preciso que tu te manifeste. Eu não posso estar respondendo o que tu precisa responder. Para ajudar mais ainda, porque ele se ofendeu, que daí é aquele síndico que não gosta de feedback, tirou os condomínios da administradora. Kelly? Tu não gosta de mim? Não é nem não gostar ou gostar. Ele tomou a decisão porque ele não aceitou um feedback. Eu disse assim, olha só, tu tem que aprender a administrar conflito. Não tem como fugir disso. Então aí... E o problema era nesse, ele tirou esse. Se eu te indiquei para esse... Não, e ele tirou o condomínio que eu indiquei. E aí, olha que interessante. Ele não aceitou meu feedback. Eu quero que, se eu te indico, quem é que quer mais que dê certo? Se eu te indico. É o meu nome que tá ali também. Claro. Entende? Então, assim, eu quero que tu dê certo. Se eu tô trazendo um feedback pra ti, e assim tem que ser o contrário também, porque tem administradora que não aceita feedback, né? Daí não responde mais. Responde mais. Esses dias eu recebi um feedback do síndico, eu precisava melhorar o negócio, e eu disse assim, recebi um feedback do síndico e doeu. Mas eu merecia. É isso aí. Nós falamos ontem sobre isso. Né? Mas eu merecia. E aí, doeu? Não vou fazer uma pesquisa de satisfação, porque eu não quero ouvir. Melhor coisa do mundo é tu receber essa vem a carta de retirada, seja a carta de rescisão ou destituição. Ai, mas não falaram comigo, tu não deu chance pra falar. Aí depois tu não sabe por que saiu. Né? Exatamente. Senhores, o papo tá muito bom, né? Se deixar, a gente pode ir mais 60 minutos ainda. Mas faz aquela parte do... É isso aí, então vamos dar uma reforçada aqui nos nossos patrocinadores, que sem eles essa luz não estaria acesa. Nem os microfones estariam aqui. Microfones novos ainda, sonido aí, investindo pesado aí na infraestrutura. Dylan. Morada blindada, então, do nosso grande amigo Lucas, queridão aí, na parte de facilities, né? Portaria, limpeza, zeladoria. A Sergs, a equipe lá do Ramon, com a parte toda de prevenção contra incêndios, né? E toda a parte aí de legislação nessa área de segurança. A Edificare aí há 35 anos de mercado aí, referência aí na parte de manutenção de fachadas, também está com a gente aí desde o início. Conceito de administração de condomínios e DMS, gestão condominial, então estamos aí. Pessoal, quem ainda não nos segue, @Experiência Síndicos no Instagram e no YouTube também, e os episódios também estão disponíveis no Spotify? No Spotify, se tu colocar, né? Senão não vai estar lá. Isso aí, tem que fazer o upload lá, senão não... Legal. Kelly, muito obrigado pela contribuição, pela tua participação. Vamos ver se a gente traz mais vezes a Kelly para bater um papo aí com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, muito legal. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes isso mesmo. Isso aí. E realmente, muito obrigado. É isso aí. É isso, Juliano? Isso aí. Então tá, nos vemos aí no próximo episódio aí. Valeu, gente. Até a próxima. Mais. Tchau, tchau.